Patrícia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 18 do Evangelho, a segunda parte dele, que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Antes da gente começar, eu queria dar um recadinho. A dona Tereza me pediu para estar informando a vocês se caso alguém quiser fazer o atendimento fraterno um dia. O que é o atendimento fraterno? É a gente, de repente, conversar com alguém aqui do centro, abrir o coração, colocar alguma questão que está incomodando, algum problema que está tendo. Então, assim, a pessoa, quando ela chegar, ela avisa quem estiver aqui encaminhando a fila do passe, e daí a pessoa já encaminha para o atendimento fraterno, tá bom? Então, fiquem à vontade, quem quiser esse bate-papo, esse acolhimento, essa conversa, pode estar fazendo, tá bom? Obrigada. Então, vamos dar início. Convido vocês para estarem fechando os olhos, elevando os pensamentos, os sentimentos, deixando o nosso coração bastante amor, bastante paz. Nesse momento, a gente vai se conectar ao nosso mentor individual, ao nosso anjo da guarda, agradecendo, saudando esse ser que está nos acompanhando por várias encarnações aí, para o nosso processo evolutivo, nos intuindo. Vamos agradecendo também, saudando as equipes de higienização e limpeza, que há muito se encontram aqui na casa, já fazendo todo esse trabalho de preparar o ambiente para esse nosso momento. Agradecemos também as equipes de proteção, pedimos a ela que reforce esse halo luminoso em torno da nossa casa, não permitindo que nenhum mãozinho contrário a essa paz, ao bem, adentre aqui, que eles possam ser encaminhados para os locais corretos e quando estiverem preparados, que daí sim estejam junto conosco, isso nos fará bastante alegria. Agradecemos também as fraternidades do espaço, principalmente a de Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essa água sobre a mesa, que derrame sobre ela todas as vibrações salutares para que a gente, ao tomar a água, possa ter um conforto físico, mental e espiritual. Vamos agradecendo também, saudando nosso anjo Ismael, esse ser protetor da nossa pátria, responsável pelo processo de evangelização no Brasil. Agradecemos a Ismael todo o seu esforço, pedimos que ele esteja sempre junto a nós, nos intuindo também, fazendo a gente ter bastante força de vontade, bastante perseverança nesse nosso processo de evolução, nesse nosso processo de aprendizado do Evangelho. Junto a Ismael, vamos caminhando mais um pouquinho com uma luz muito linda, muito azul, e vamos chegando até Maria. A Maria agradecemos todo o seu trabalho, toda a sua bondade, toda a sua proteção, e pedimos que ela reforce e que ela cubra todo o nosso planeta Terra com seu manto protetor, nos dando coragem, força e principalmente proteção contra todas as forças contrárias. Junto a Maria, caminhamos perante uma luz mais intensa ainda, chegamos perante a Jesus. Jesus, nosso mestre, quem há mais de 2000 anos esteve junto a nós aqui, deixando seu ensinamento, o seu evangelho, toda a prática do caminho que temos que trilhar para chegar até o Pai. Junto a Jesus, ajoelhados em espírito, chegamos até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre
as necessidades e as condições que temos para nos melhorar. A Ti, Pai, essa oração de todo o coração, ajoelhados em espíritos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim a luz que fica mais fácil para eu conseguir enxergar aqui. Então, gente, o capítulo de hoje, o capítulo 18, ele fala que muitos são chamados, né? E poucos os escolhidos. E que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas por quê? Porque apenas entrará aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, disse Jesus. Então, é muito fácil, né, a gente achar que o pouco que a gente faz, não, estou com meu lugarzinho no céu garantido. Não é bem assim. A gente tem um longo caminho, um caminho árduo, porque o nosso exemplo é Jesus. Então, se a gente tem que ser igual a Ele, ó, quanta coisa a gente tem que melhorar, a gente tem que se auto-melhorar para conseguir se equiparar a Ele. E mesmo, às vezes, as atitudes, elas não são condizentes ao que se passa no coração. Então, aquele, por exemplo, que ouve as palavras e a pratica, vai ser comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus também e não as pratica, é um homem insensato. E não é esse tipo de pessoas que vão fazer parte, que vão estar no reino dos céus. É realmente quem tiver com o coração branco, com o coração puro, com o coração humilde, semelhante ao de Cristo. Essa parte que fala que esse homem que edifica a casa sobre a rocha, eu lembrei um pouco da história dos 3 porquinhos, que muitos de nós ouviu dos nossos pais e já estamos também contando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E o que é a moral da história dos 3 porquinhos? É o trabalho, é a necessidade de se empenhar em fazer alguma coisa, em trabalhar e deixar de lado os nossos vícios, a preguiça, o comodismo, né? Que muitas vezes a gente pensa assim: já fui no centro, segunda-feira tá ótimo, a semana tá ganha. Já fui na missa no domingo, a semana tá ganha. Não é assim, né? A gente tem que ter essa força de vontade de fazer algo mais, de fazer principalmente algo em prol do nosso próximo, porque é através desse amor ao próximo, é através dessa caridade com o outro que a gente realmente consegue agradar o Pai. Então, tem uma parte aqui que fala: mas de que serve chamarem mestre ou senhor? Então, né, ficar o tempo todo dizendo: ai Jesus, ai meu Deus, ai Senhor, Senhor, se a gente não segue os preceitos que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou. Serão realmente cristãos os homens que honram só os exteriores, as atitudes equivocadas e ao mesmo tempo, quando praticam o bem, é por uma questão de orgulho, por uma questão de aparecer para o outro ou de se posicionar bem perante a sociedade ou perante os amigos?
É aquela pessoa que de repente se faz de bonzinho, mas quando alguém vai pedir 1 quilo de alimento na casa, poxa, não tem, olha, tá difícil até para mim. E de repente dentro do armário tem, né? É aquela coisa, ele tem condições de ajudar, mas o egoísmo fala mais alto. Então, não vou ajudar, porque também não merece, já está julgando a outra pessoa, se ela merece, se ela não merece. Esse julgamento não cabe a nós. Esse julgamento cabe a Deus. Só Ele pode julgar, só Ele sabe o que realmente passa dentro de cada coração. Então, esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente se deixa, né, ser pego nessas armadilhas de ir lá, eu vou praticar eu vou entrar num projeto aí que faz sopa, porque nossa, é legal, aparece na televisão, vai ter eu vou ficar conhecido, eu posto no meu Facebook, no meu Instagram, vai me dar trocentas mil curtidas, eu vou ficar famoso, vai viralizar. Então, não é um sentimento nobre que realmente move. E isso que é o mais importante, é a gente realmente buscar querer fazer esse bem, querer essa prática, sem estar preocupado com o que os outros aqui vão ver ou vão achar. O importante, só quem realmente conhece o íntimo do nosso coração é Deus. Então, só Ele pode realmente julgar e sabe o que a gente faz. E Jesus fala: afastai de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. Então, Jesus é pura humildade, é pura brandura. Então, nada justifica eu ter alguma atitude exacerbada ou agressiva, nem que seja em nome de uma proteção, né, de um louvor a Deus. Então, a gente costuma, algum tempo atrás, era mais comum ainda, a gente escutava muito o termo a guerra santa. Não existe guerra santa, guerra é guerra, gente. Fazer um mal a outra pessoa por conta de uma intolerância religiosa, de uma discordância, não é legal. Cada um tem o direito de seguir a prática religiosa que lhe conforta melhor o coração, e todas elas são muito boas, contanto que elas preguem os ensinamentos de Cristo, a humildade, o amor ao próximo, a caridade. Isso é o principal. Então, nem para Deus é interessante que se derrame sangue pelo nome dele, e nem que se faça correr lágrimas, né, ao invés de secá-las. A gente está aqui para ajudar quem está do lado da gente, para tentar sempre praticar o bem. É fácil? Não é. É aquela coisa assim, muitas vezes a gente tem boas intenções e não consegue finalizá-las, não consegue colocá-las totalmente em prática, e sempre tem um do lado para dizer: tá vendo? O que adianta? Vai lá no centro, escuta o outro falar, toda segunda-feira toma passe, mas aí ó, fez isso, fez aquilo. Calma, abranda seu coração, não julgue essa pessoa, porque de repente o coração dela está tão vazio de qualquer coisa que ela é incapaz de reconhecer essa melhora, esse ato de bondade, essa busca de aprendizado que a gente faz aqui toda semana. Quando eu falo, a Elaine costuma colocar muito isso em toda a preleção que ela faz, mas quando eu falo, vocês podem ter certeza, eu também falo muito mais para mim do que para cada um de vocês que está aqui. A gente estuda, a gente lê, a gente relê, a gente vê outras preleções para fazer a nossa, e cada uma que a gente faz, parece que o aprendizado vem para o nosso coração, sabe? Toca realmente o nosso coração. E também, no nosso evangelho aqui, ele fala que muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que quer dizer isso?
que, na verdade, quando a gente recebe alguns dons, né, algumas qualidades, algumas virtudes, é para a gente trabalhar aquilo, para a gente enaltecer aquilo na gente, melhorar aquilo em prol da gente e do próximo. Porque o servo que souber da vontade do amo e que não estiver pronto e não fizer o que ele queira, será rudemente castigado. Então, quando a gente recebe alguma coisa, algum dom de Deus, é para a gente trabalhar aquilo, para a gente tentar desenvolver aquilo em prol da gente e do próximo. Porque quando a gente não sabe, quando a gente está dentro da ignorância, é menos cobrado da gente. Agora, a partir do momento que a gente tem conhecimento, aquilo ali passa a ser exigido cada vez mais. Então, se eu estou aqui, se eu estou ouvindo, se eu estou buscando conhecimento, em primeiro lugar é porque eu quero me melhorar, né? Porque eu quero buscar ser alguém melhor, praticar algo melhor para mim e para o meu próximo. E é esse o nosso dever. Esses dons não significam coisas grandiosas, não. Às vezes eu tenho o dom de ser uma pessoa carismática, de ouvir o outro olha, sente confiança em mim, me cede um pouquinho mais de seu ouvido para quem está precisando desabafar, para quem está precisando conversar, faz uma caridade. Se eu sou hábil com as mãos e tenho dons artesanais, de repente faz alguma coisa, doa para caridade, para poder ajudar um asilo, ajudar uma creche, ou até mesmo uma pessoa que precise, algo desse tipo. Ou de repente tem alguém doente, passa uma tarde com essa pessoa, conversa com ela, faz alguma coisa na casa dela que ela, por estar doente, não possa fazer. Isso tudo é dom, gente, isso tudo é caridade, sabe? Dom não é só ser médium, vidente, e escutar, ou ver alguma coisa e dar um conselho para alguém, não. Dom é isso, é você ter essa capacidade de olhar para o seu próximo e entender que ele precisa de alguma coisa. E não é só material. Muitas vezes é muito mais espiritual, é muito mais sentimental do que propriamente dinheiro. Às vezes bate uma pessoa na porta da casa da gente, na minha é muito comum isso. E a pessoa, ela tá ali para pedir alguma coisa material, mas antes disso ela fica ali 5 minutos enrolando, conversando, não sei o quê. Mas de repente essa pessoa está precisando disso também, sabe? Ela está precisando ser ouvida. Porque se você chegar e falar assim, não, tá bom, eu tenho um pão aqui, eu vou te dar um pacote de pão aqui, vai embora, pronto. Não, o alimento da alma às vezes é mais importante. Não é mais, ele é tão importante porque aqui, nesse plano, nessa vida, a gente precisa do alimento material, mas o alimento da alma também. Então, muitas vezes, até isso, sabe? Você escutar aquela pessoa que bateu ali na porta da tua casa para pedir alguma coisa e você, além de dar o material ainda, emprestar um pouquinho o ouvido, o sentimento, é super importante, é um dom, tá? Então, os espíritos, no ensinamento, né, dos espíritos, eles comentam aqui que nem todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não, pode receber, que aquele, portanto, que não se aproveita dessas máximas, dessa condição para ajudar, para fazer algo para o seu próximo,
é uma pessoa que está afundada num egoísmo, num apego aos bens materiais, e a gente está nesse plano exatamente para tentar essa melhoria, de se livrar principalmente desses dois defeitos tão inerentes ao ser humano, que é o egoísmo e o orgulho. Então, a gente precisa encontrar como melhorar isso, porque a gente tem meios de buscar essa melhoria, e esse meio é a gente entender mais o Evangelho, a gente entender mais o que Cristo falou, o que Cristo praticou, e tentar fazer o mesmo com a gente. Eles comentam aqui também, uma parte que eu achei bastante interessante, é que os médiuns, em geral, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque a gente fala, né, a mediunidade é um dom. A mediunidade, ela não é exatamente um dom, mas ela é algo que lhe é dado para você ter a oportunidade de trabalhar, de praticar o bem, de fazer algo por alguém. Então, o médium que persiste no mal, ele está 2 vezes se prejudicando, mais do que quem não seja. Então, por exemplo, a gente não aprova a questão de cobrança por um serviço que é desenvolvido com base na mediunidade. Isso tudo tem que ser praticado de forma sem fins lucrativos, né? sem envolver cobrança, porque é algo que lhe foi dado por Deus, e o que é dado de graça é para você repassar de graça também. E muitas vezes a pessoa que recebe esse dom, ela acaba se colocando numa situação muito vaidosa, né? Muito cheia de orgulho, de achar que ela é importante, que ela sabe, que ela é isso. Nada disso. Esse dom que se recebe é uma oportunidade que lhe é dado para que você possa praticar mais o bem. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente recebe, mais obrigação a gente tem de praticar o bem. Então, a gente também tem uma parte aqui que fala que dar-se-á aquele que tem. Então, dar-se ao que tem e tira-se do que não tem. O que esse ponto aqui quer dizer pra gente? Que, na verdade, a gente dá aquilo que o nosso coração está cheio. Se eu dou amor, se eu consigo doar coisas boas, é porque meu coração está cheio de coisas boas. Se eu não tenho condição de fazer isso, ou a pessoa que está ao meu lado não tem condição de fazer isso, cabe a mim entender que ela está num momento inferior ainda, abaixo ainda do que se espera, e ter compreensão, e carinho, e cuidado até com essa questão, com essa pessoa, porque Deus não tira nada de ninguém, mas se aquela terrinha não está pronta, não está ainda boa para receber uma semente, ela só precisa ser trabalhada. Esse é o coração de cada um de nós. Então a gente tem a nossa terrinha aqui, vamos cuidar dela, para que a gente possa, quando a gente receber essa semente, porque tem gente que é assim, né? Você fala alguma coisa, a pessoa parece que não sabe aceitar aquilo com gratidão. Ela sempre acha o outro lado da história. Ela não consegue enxergar o lado bom da história, ela sempre enxerga o lado ruim. Porque o coração dela está ruim, está machucado, a terrinha dela está seca. Então, se a gente tem a nossa bem adubada e bem trabalhada, vamos só valorizar isso e tentar fazer com que isso
aumente e perpetue o máximo possível. No finalzinho aqui, eu achei muito bonita essa parte, que ele fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor dê bênçãos, vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Pessoal, agradeço o ouvidinho de cada um de vocês. Peço mais uma vez para que a gente feche nossos olhos, que a gente encha o nosso coração, que a gente creia bastante, que nós estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir, que a gente tem que estar sempre buscando encher o nosso coração de amor, de esperança, e com esse coração transbordando esses sentimentos, a gente vai passear por todo o nosso planeta Terra, vamos levando esse amor aí para todos os cantinhos, principalmente para os locais onde há guerras, onde há conflitos, problemas, fome. Vamos tentando minimizar a dor de cada um que se encontra nesse lugar, doando muito amor para cada um deles. Vamos trazendo esse sentimento, essa esperança para o nosso Brasil, que a nossa pátria seja inundada por bastante compreensão, por bastante boa vontade, que precisamos muito disso. Vamos levando esse amor aí a todos os locais, principalmente onde mais se precisa, aos hospitais, aos asilos, às creches, aos orfanatos, que todos que estejam nesse lugar recebam um conforto muito grande nesse momento. E vamos também, principalmente, esse coração inundado de amor, embora para a nossa casa, levando esse amor para dentro do nosso lar, distribuindo para todo mundo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa família, que está com a gente no nosso trabalho. E vamos principalmente pedindo para que esse amor enorme, divino, seja transbordado sobre cada um de nós, fazendo com que a gente seja um pontinho de luz aonde quer que a gente esteja. Que a nossa semana seja produtiva, seja próspera, e que estejamos todos juntos aqui na próxima semana também.